Estamos fazendo um estudo dos livros históricos da Bíblia, analisando um de cada vez. Vimos o livro de Josué, e depois o livro de Juízes, e agora o livro de Ruth. Esse livro é uma linda história de amor que aconteceu nos dias em que os juízes julgavam o povo de Israel. É impressionante ver que aqueles dias de grande escuridão espiritual para o povo hebreu foi cenário para uma história de amor tão bonita. Quando chegamos nesse ponto da Bíblia, perguntamos o que essa linda história de amor está fazendo no meio de tanta apostasia, vamos dizer assim. Tanta apostasia e decadência que são descritas no livro de Juízes. Ou ainda, o que uma linda história de amor está fazendo no meio da Bíblia? A resposta é que o livro de Ruth é muito mais do que uma história de amor. Se você gosta de histórias bonitas da literatura, tenho certeza que apreciará o valor literário dessa história. Toda boa história começa com as respostas às perguntas quem, quando, onde e o que. Essas perguntas são respondidas nos primeiros versículos do livro de Ruth. O livro começa com a descrição do seguinte cenário. Nos dias em que os reis julgavam, havia fome na terra. Um certo homem de Belém de Judá foi habitar no país de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. O nome desse homem era Elimeleque, e o de sua esposa Noemi, e o de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram para Moabe e ficaram ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os seus 2 filhos. Eles então se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o de outra Ruth, e todos moraram naquele lugar por uns 10 anos. Então Malom e Quilion também morreram e sobrou uma mulher sem o seu marido e sem seus 2 filhos. Nesses 5 primeiros versículos temos as respostas àquelas perguntas básicas. Primeira, quando? A história aconteceu nos dias em que os juízes julgavam. Se você leu com a gente todo o livro de Juízes, sabe o que isso quer dizer. A próxima pergunta, onde tudo aconteceu? Em 2 lugares, Belém de Judá e Moabe. E quem são os personagens dessa história? Havia um homem chamado Elimeleque. Seu nome quer dizer, meu Deus é o meu rei. Talvez isso fosse o que os seus pais desejaram para ele, ou expressasse o tipo de pessoa que queriam que ele fosse. O nome de sua mulher era Noemi, que significa contente. Eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Em hebraico, esses nomes significam doente e fraco. Aparentemente, eles não eram muito saudáveis nem fortes. Havia fome. Essa é a resposta para a pergunta, o quê? Havia fome em Belém de Judá, que significa terra do pão e do louvor. Quando chegou a fome, essa família, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, desceram para Moabe. Moabe aqui tem a mesma conotação que o Egito tem na Bíblia. O Egito é a figura do mundo e da nossa escravidão do pecado. Possui uma conotação negativa devido à escravidão do povo hebreu naquela terra. Os filhos de Israel não podiam viver lá, muito menos podiam se casar com uma moabita. Mas quando veio a fome, essa família foi para Moabe. Nesses primeiros 5 versículos do livro de Ruth, temos a história de uma família pródiga que foi para Moabe e ficou lá por 10 anos. Podemos dizer que Moabe equivale àquele país distante da parábola do filho pródigo que o Senhor Jesus contou, que deixou a casa de seu pai e foi para um país distante. A história dessa família segue o mesmo padrão da parábola do filho pródigo. Esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição, ó. Exatamente. Chegue lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, você tem um material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, clique no link, vejo você lá.